A hora que o João Vitor é expulso, o jogo acaba. Porque você tira as condições do seu treinador de mexer taticamente e tecnicamente a ponto do seu time conseguir se recompor, mesmo com 3-1 no placar. Ali o jogo acaba. Ali eu já sabia. O que ele vai fazer no segundo tempo? Ele tinha duas opções. Ou se fechar, botar os... falar isso não, mas... botar os candangos lá na parte defensiva e tentar perder de pouco. E ele tentou. O Ryan, ele disse até que teve um desconforto muscular. E aí ele botou o Rossi, porque o David não foi pro banco. Isso aí sim é responsabilidade do Álvaro Pacheco. Isso aí sim é responsabilidade dele. E quando você toma essa opção, caso não tenha tido nenhum outro motivo por trás, cara, você não perde o jogador só pra aquela partida. O David vinha numa crescente. Você pode gostar ou não gostar do David. Você pode achar que é preocupante a gente estar falando aqui que a gente sentiu falta do David. É preocupante. Mas você perde o jogador. Como é que você tira o jogador de um clássico, que é um clássico importantíssimo, pro clube? O jogador que vinha se dedicando, que vinha crescendo. Como é que você tira ele da lista de relacionados? Sabe? Beleza. Você quer tomar uma opção ali pela questão do seu time? Não, eu prefiro o Ryan. Show. Beleza. Foi o que você viu nos jogos, foi o que você viu nos treinamentos. Mas não levar pro banco? Não levar pro banco? Você desmorona o jogador. Você perde o jogador completamente. Tá? É a mesma coisa, eu vou falar aqui, e vagabundo vai ficar puto comigo. E vai ficar puto mesmo. O Vasco, desde que o Medel, infelizmente, teve o problema lá da mãe dele, e depois ele volta e sofre um processo de fritura. Processo de fritura dentro do Vasco, porque ele tem um alto salário, onde ele não obrigou o Vasco a assinar um contrato com ele. O Vasco assinou um contrato com o Medel e um alto salário porque o Vasco quis. E em vez de ser sujeito homem o suficiente, e isso é uma força de expressão, de sentar com o cara e falar assim, Medel, você não faz mais parte dos nossos planos. A gente quer te negociar. Começaram a fritar o Medel lá de dentro. E quem é o Medel pro Vasco até 2 meses atrás? Quem é o Medel pro Vasco até 2 meses atrás? Capitão, líder, jogador com uma atenção e com uma bagagem mundial, e que do nada o Vasco começou a fritar o Medel. E assim, não dá pra uma zaga que atua da forma como vem atuando pra gente abrir mão do Medel. Porra, tem um babaca aí que falou que eu fritei o Medel. Puta que pariu. Se tem uma coisa que eu não fiz foi isso. Inclusive eu tava de férias quando essa merda toda aconteceu. Que é uma vergonha. Do nada tu abre o Net Vasco ou qualquer site, tem 4, 5 matérias diferentes falando do Medel de uma coisa que aconteceu no ano passado. Do nada. Porra, gente. Tão brincando, né? Eu tava de férias. Muito pelo contrário. A hora que eu estive aqui, eu voltei a fazer minhas lives, eu falei sobre esse processo de fritura que é muito parecido com o que tentam fazer com o Gabigol no Flamengo, por exemplo. E que é uma coisa que acontece frequentemente dentro do futebol e que eu lamento muito. Clubes assinam contratos milionários, assinam contratos gigantes, com alto tempo de contrato, alto salário. Aí, em meses, o cara vira descartável e começam a fazer isso para que a torcida faça pressão. E aí acaba dessa forma. Eu acho que o Medel é uma opção que deveria ser novamente pensada pelo Álvaro Pacheco. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. É um jogador que, meu Deus, estava fazendo uma grande temporada também, Pedrosa. Também não estava fazendo uma grande temporada. Mas teve um problema familiar. Teve um problema grave com a mãe dele. E quando ele volta, o Vasco já é outro. Volta sem ritmo. Participa daquele vexame lá do 4-0 contra o Criciúma. Mas onde mesmo ele já não estava treinando há mais de uma semana. Então eu acho que ele deveria ter outras oportunidades. Eu acho que ele deveria jogar novamente, porque mesmo com os problemas que ele possa ter aqui, ou ali, ou acolá, ele é um jogador que consegue passar
um nível de seriedade para a equipe dentro e fora de campo. Então, é por aí. Bem, e aí no segundo tempo, porra, no segundo tempo a gente só viu o óbvio acontecer, né? Ele tentou, de alguma forma, encontrar um empate, mas ao mesmo tempo você vai jogar contra o Flamengo, cara. E o Flamengo não vai parar de te atacar, o Flamengo não vai parar de tentar. O Flamengo tem jogadores extremamente qualificados. E aí o 6-1 que aconteceu, que foi construído, foi só uma consequência da diferença das duas equipes. Tecnicamente, taticamente, e a diferença numérica também. Você ter 11 contra 10 faz essa luta que já é injusta, porque o Flamengo é um time melhor do que o do Vasco. O Flamengo vira um time muito, muito, muito melhor quando você tem 11 em campo. E aí o óbvio aconteceu. Pra ser honesto com vocês, não tem muita análise tática, técnica do segundo tempo. O jogo acabou no primeiro tempo, principalmente quando o João Vitor foi expulso. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Douglas Molineiro, um absurdo que estão fazendo com a marca Vasco. Que vergonha que estou sentindo desse time medíocre. O pior de todas, ganhou de 3-1. O pior de todos, ganhou de 3-1. 250 milhões pra isso. Cara, o Douglas, isso é o reflexo do Vasco durante os últimos 2 anos. Dinheiro não faz futebol, né, cara? O que faz futebol é expertise, é conhecimento... É mapeamento de mercado, é uma equipe de pessoas qualificadas para isso e também dinheiro. Só dinheiro não faz futebol e o Vasco é um baita de um exemplo em relação. Porque dinheiro não faltou nunca para esse elenco. Não foram 250 milhões, foram mais 300. A gente tem que levar em consideração que o Vasco teve um aumento de folha salarial considerável. Investir em futebol não é só investir comprando jogador. A compra de jogadores ela é um ativo importante, é o que chama mais atenção. Mas o Vasco teve um aumento de folha salarial, ele dobrou a sua folha salarial em relação ao que o Vasco tinha no ano de 2023 no começo, sabe? O investimento no futebol do Vasco, ele foi jogar dinheiro fora. Porque foi até o que eu falei aqui em relação ao que aconteceu contra o Criciúma. O Vasco é uma equipe que custa mais de 300 milhões de reais e disputa e compete e faz as mesmas coisas que fazia na época do Associativo, quando era um time que devia 3 meses de salário. Então isso mostra a falta de competência, tanto do diretor de futebol anterior, no caso o Paulo Brax, o senhor Luiz Melo, e como eles acabavam comandando o Vasco da Gama. O Vasco chegou a fazer 9 pontos e foi salvo pelo Ramon Dias e o Emiliano Dias, que fizeram 36, algo praticamente inédito no futebol brasileiro, e salvaram a vergonha que foi a administração da 7777. E do Paulo Brax, junto com o senhor Luiz Melo naquele ano, além do péssimo trabalho do Maurício Barbieri também, isso tem que ser deixado claro. E nesse ano o Vasco acabou de rasgar o seu dinheiro com a janela incompetente que o Alexandre Matos fez. Porque apesar das pessoas acharem que, meu Deus, poxa, mas você brigou com o Alexandre Matos, isso aí não tem nada a ver, tá? Isso não tem nada a ver. Quando eu critico o trabalho do Alexandre Matos é porque ele fez um trabalho incompetente, tá? Ele gastou mais de 120 milhões de reais, o Vasco tem um time que vai brigar pra não cair de novo. É sobre isso que a gente tá falando, tá? E que muitas vezes o próprio Alexandre Matos atrapalhou o trabalho da comissão técnica nesse mapeamento de mercado e nesse mapeamento de jogadores. Então, é muita incompetência junto. E isso culmina tudo no trabalho também incompetente do Lúcio Barbosa.
Porque o Vasco, se você for olhar o balanço do Vasco, é extremamente preocupante. O Vasco é um time que só pagou 60 milhões de reais da sua dívida líquida. Então o Vasco usou todo esse aporte para pagar juros. O Vasco não melhorou nem na sua questão futebolística, porque se você investe muito dinheiro e você tem um bom comando de futebol, você consegue, com as suas premiações, avançando em campeonato, com patrocínios, participando de competições continentais, vendendo jogadores. Você consegue também, como o Vasco também fez, vendeu jogadores e foi sua maior fonte de renda, você consegue recuperar o investimento ou você ter dinheiro suficiente, como por exemplo o Fluminense. Fez um time mais velho, um time cascudo, mas conseguiu ser campeão da Libertadores, conseguiu bater suas metas e ganhou muito dinheiro com isso. Tá? Porque esportivamente foi interessante para o Fluminense montar um time competitivo, avançar nas competições, ser campeão da Libertadores, marcar a história do seu clube, bilheteria, entre outras coisas, porque teve a gestão competente de futebol. O Vasco não. O Vasco gastou mais dinheiro que o Fluminense e teve uma gestão incompetente. Então quando acontece do Vasco não ter um CT, depois de tanto dinheiro gasto pela 777, o Vasco tem um CT ainda que é feito por containers e a galera fala assim, mas os containers e tal. Container, na atualidade, na construção civil, é maravilhoso. Quando você tem um container de qualidade, quando você realmente faz um projeto para aquilo. Os containers do Vasco não são isso. Os containers do Vasco são paliativos. São containers só para ter alguma coisa ali. E o CT do Vasco está longe de ser um dos melhores CTs do Brasil, como foi colocado em contrato. Então o Vasco não evoluiu em nada. O Vasco não evoluiu praticamente em estrutura. O Vasco ainda tem uma dívida de 750 milhões de reais praticamente. O Vasco tem um CEO que é mais perdido do que surdo em bingo no seu comando. Que toma decisões, por exemplo, como foi a demissão do Ramon Dias, de você postar no Twitter em 14 minutos que você demitiu seu treinador e aí vai pra justiça brigar e pode lesar o clube, por mais que o Ramon Dias e Emiliano queiram se entender com o Pedrinho, você pode lesar o clube porque não tinha papel assinado e você demitiu seu treinador no Twitter, mesmo eles pedindo ou não a demissão. Isso mostra o quão patético é esse comando do Vasco, porque o Vasco gasta 10 milhões de reais em Hugo Moura. E por aí, cara, eu ficaria aqui mais 20, 30 minutos falando de quantos e quantos erros o Vasco cometeu sobre os 250 milhões, ou melhor, os mais de 300 que você falou aqui, o Douglas Molineiro. Então tudo que um clube deve fazer no seu futebol, depois de receber uma injeção de dinheiro como recebeu, o Vasco fez ao contrário. Isso explica bem o buraco que se encontra hoje.